Olá, colegas, amigos, inscritos no curso de imersão bíblica. Chegamos aí à hermenêutica, aula de número 3. Entramos agora, de fato, na aula clímax da hermenêutica. Então, nas aulas anteriores, nós fizemos basicamente uma introdução e uma preparação de terreno com vocês, por isso que as aulas foram curtas, para que pudesse dar tempo de ver e, na realidade, se preparar para algumas informações a mais que serão passadas nessa aula, ok? E na aula também de parte número 3, para que a interpretação de vocês ela possa estar mais apurada, mais próxima da real intenção do autor. Haja vista que a hermenêutica, ela, como já disse na primeira aula, vai ser a ciência que ela vai apresentar as ferramentas para que nós nos utilizemos dessas ferramentas para fazer a leitura do texto bíblico, ok? Então vamos conversar que tem bastante coisa nessa aula. Bem, as regras básicas, eu estou falando básicas porque muitas regras que vão ser citadas aqui, elas vão ter suas ramificações, ok? E é claro que não vamos trabalhar todas as regras, mas vamos trabalhar as principais, para que você esteja habilitado a, de posse dessas regras, trabalhar os textos da melhor forma possível, ok? Então, as regras básicas que eu mencionei vão ser princípios para que você possa interpretar de forma correta os textos bíblicos. Então, a chamada regra áurea da hermenêutica é: a Bíblia é a sua própria intérprete. Por isso que nós temos um texto na Bíblia, se não me falha a memória, é Pedro que menciona, quando ele diz que nenhuma palavra da profecia ela é de particular interpretação. É justamente por isso. Então, não existe aquela concepção. Primeira, uma que eu sempre ouço quando eu estou ministrando aulas, é a seguinte: Evangelista Vilaça, professor, eu aprendi assim desde pequeno. Ou eu acho que nesse texto. Não. De alguma forma, tem que se procurar no texto bíblico a solução para o seu problema. E não em achismos, em imaginações. Tem pessoas que pegam a experiência pessoal e quer dar um tom de canonicidade ou de validação em algum texto bíblico, e isso não existe. A regra primária, áurea da Bíblia é: ela interpreta ela mesma. Em outras obras de hermenêutica, pode ser que você não encontre a Bíblia é a sua própria intérprete. Alguns autores usam a expressão a Bíblia pela Bíblia. Pronto, uma forma mais simples, uma forma mais condensada, mas que no fundo está dizendo a mesma coisa. Então, em nome de Jesus, quando vocês se debruçarem, e todas as vezes que vocês fizerem isso, nos textos bíblicos, entenda que a Bíblia pela Bíblia, a Bíblia é a sua própria intérprete. E aí eu fiz uma observação. Pelo dito anteriormente, foi-nos possível ver como é apropriado e mais conveniente que em qualquer documento de importância em que se encontrem
pontos obscuros, se preocupe que ele seja seu próprio intérprete. Quanto à Bíblia, o procedimento sugerido não só é conveniente e muito factível, mas absolutamente necessário e indispensável. E tem o quanto sabemos, o primeiro intérprete da Bíblia, da palavra de Deus, foi o diabo, dando à palavra divina um sentido que ela não tinha, falseando astutamente a verdade. Mais tarde, o mesmo inimigo falseia o sentido da palavra escrita, truncando-a, isto é, citando a parte que lhe convinha e omitindo a parte que não lhe convinha. Interessante que no mundo da interpretação, o que nós temos presenciado nos mais diversos ambientes de uso da palavra, é que existem alguns vícios terríveis. Pegar, por exemplo, um versículo de forma isolada, isso na realidade, para a interpretação, isso, isso é um crime. Isso não se faz. E as chances de uma pessoa que pega um texto isolado e a partir desse texto, sem considerar os versos que vêm antes, os versos que vêm posterior, as chances dele acertar esse texto são mínimas, ok? Então fique sempre atento a essa questão de não falsear, não pegar partes que lhe interessam, que lhe agradam, e aquelas partes que não lhe agradam simplesmente serem omitidas. Então isso é um falseamento em relação à palavra de Deus. Uma segunda regra importantíssima: as palavras ou palavras em seu sentido natural e comum. O que é o sentido natural e comum? Por exemplo, se eu citar a palavra mar, se eu citar mar, eu tenho quase certeza que a imagem que brotou na sua cabeça, de fato, é uma grande quantidade de água. Então, na leitura do texto bíblico, é claro que vamos nos preocupar com o tipo de literatura que nós estamos trabalhando. Se é uma carta, se é um registro histórico, é mais uma descrição, ou de repente, se nós vamos abrir num texto poético, por exemplo, é evidente que a nossa forma de leitura e de percepção do texto, ela vai ser completamente diferente se eu estiver analisando uma carta, se eu estiver analisando um documento de cunho histórico. Então, na realidade, uma das primeiras preocupações é saber que tipo de material é esse que eu estou lendo, que tipo de material é esse que eu estou tendo acesso. Então, as palavras eu procuro usar em seu sentido natural e comum, evidentemente, quando possível, porque tem situações que nós já vamos ver alguns textos aqui, não é possível usar o sentido comum e o sentido natural da palavra. Então guardem essa regra e principalmente a menção que está em amarelo aí na sua telinha. Quando possível, eu uso o sentido natural, mas nem sempre vai ser possível usar esse sentido e o comum. Então, olha lá, porém, tenha-se sempre em mente que o sentido usual e comum
não equivale sempre ao sentido literal. Em outras palavras, o dever de tomar as palavras e frases em seu sentido comum e natural não significa que sempre devem tornar-se ou tomar-se ao pé da letra. Porque uma coisa é eu olhar o texto e fazer uma leitura ao pé da letra e achar que essa seria a forma correta de se fazer a leitura do texto bíblico, e não é. Então, nem sempre nós poderemos usar o sentido comum e natural da palavra. Vai ter texto que nós vamos mostrar aqui que, com certeza, se insistirmos na significação comum e natural, aí, evidentemente, nós vamos ter problemas. Percebam o seguinte aqui. Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 7 e versículo de número 8. Eu vou aqui compartilhar a tela da Bíblia, que vai aparecer na sua telinha agora. Então aqui já está o texto de Ezequiel, ó, capítulo de número 47. Sabemos aqui, ó, que sempre quando tem esse tipo de título aqui em cima, ó, esse cabeçalho, ele está demarcando o fim de um assunto e ele está aqui ingressando em um outro assunto. Então, essa marquinha aqui, ó, esses títulos, é um indício muito favorável, muito importante para nós delimitarmos o texto, mas veremos isso ainda nessa aula. Olha o que diz o verso 7. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me, essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E aí, automaticamente, você se pergunta, se questiona: esse mar é uma linguagem simbólica ou esse mar é uma linguagem literal? Então, olhando o contexto desse texto, do capítulo 47 de Ezequiel, tá? Esse mar aqui, guardando as proporções da regra, seria um mar literal. Então, aqui, quando tem essa expressão, aqui, olha, no mar, está em outras traduções, estar mar oriental, mas esse mar aqui, ele tem um sentido literal de mar morto. Tenho certeza que todos já ouviram essa nomenclatura, que faz referência a uma das regiões lá de Qumran, a maior depressão da Terra. Esse Mar Morto fica aproximadamente a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, esse texto aqui de Ezequiel, capítulo de número 47, verso aqui 8, a palavra mar, neste contexto aqui, está se referindo ao mar literal, mar que tem água. Vamos fechar aqui, vamos trabalhar lá na apresentação. Voltando para a apresentação agora. Então aqui tem o texto de Ezequiel, por exemplo, 47, 7 e 8. Então nós vimos que ali o sentido é literal. Mas vocês se lembram lá que eu coloquei quando possível? Porque nem sempre nós poderemos usar o sentido comum, o sentido natural da palavra. Então vamos abrir aqui a Bíblia de novo e vamos para o livro do Apocalipse, capítulo de número 9, versículos de 1 a 3, aqui na sua telinha agora.
Então, se você pegar o livro do Apocalipse, vamos aqui direto lá para o livro do Apocalipse, capítulo de número 9, do 1 ao 3, diz assim, olha, a Escritura Sagrada. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Ele viu uma estrela. Bem, inicialmente, um conselho que eu dou para você que está iniciando no mergulho e no caminho da interpretação bíblica, nós nem terminamos de ler a frase. Então, automaticamente, o conselho é não se precipitar, é ler o texto, o verso, outro verso, outro verso e outro verso. E o contexto desse texto, ele vai dizer qual é o sentido que cabe de significação daquela palavra. Vamos continuar lendo. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Observe agora. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu, verso 2, o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Então é uma coisa muito interessante aqui, dizendo que uma estrela caiu do céu na terra e foi-lhe dada, o texto está dizendo que ela recebeu uma chave no versículo de número 1, e no versículo de número 2, essa estrela abre o poço do abismo. Bem, então se percebe que não cabe dentro desse texto o sentido natural, o sentido comum. E quando isso acontece, nós automaticamente devemos partir para o sentido figurado, o sentido simbólico da palavra. E nesse caso aqui, pelo próprio contexto, não só do capítulo 9, mas o contexto do livro como um todo, vai estar se referindo aqui a anjos. Então, em alguns textos da Bíblia, não em todos, dependendo do contexto, evidentemente, quando você encontrar a palavra estrela, está se referindo a anjos, ok? É uma outra nomenclatura para esse ser angelical. Então você está percebendo que a leitura da Bíblia é uma leitura que, caracteristicamente, ela é fácil. Quando eu falo fácil, ela te dá um entendimento muito claro para que você possa ser salvo, tá? Mas simultaneamente a isso, a Bíblia também, ela não é um livro simplório, ela não é um livro fácil de ler. Dentro dessa perspectiva de ter que explicar todos os textos, todos os versículos, nos seus mínimos detalhes. Aí, muita gente enfrenta problema por não saber não só hermenêutica, mas como não sabe interpretação de texto, ela não sabe identificar a importância de uma vírgula, de um acento, de uma preposição, do verbo. Então, todos esses aspectos, todos esses ingredientes, é importante que nós saibamos, é importante que você saiba, sabe para quê? Para que a margem de erro interpretativo ela seja o menor possível. Vou aqui comparar novamente a apresentação, agora na sua telinha, e vamos continuar.
Tem uma outra coisa também que acontece bastante na questão da leitura do texto, é quando a pessoa não sabe aonde começa e não sabe aonde termina. Então, automaticamente, teremos problemas se isso acontece. Por exemplo, se você recebe uma carta, abre o envelope, você começa a ler essa carta a partir da onde. Então, muitos, ou quase todos, eles respondem que começam a partir do começo da carta. Eu digo engano. Você começa a ler a partir de quem te enviou. Porque dependendo de quem enviou a carta para você, você já automaticamente já supõe, já imagina qual será ou qual seria o conteúdo da carta. Então, automaticamente, você delimitar um texto significa colocar limites nesse texto. Como assim, professor Marcelo Vilaça? Todo texto ele tem um começo e ele tem um fim. Todo texto ele está inserido dentro de um contexto que é maior. Mas independente do verso que nós vamos ler, do verso que nós vamos se utilizar para pregar uma palavra, nós nunca podemos esquecer de delimitar. Eu preciso saber aonde começa esse assunto e eu preciso saber aonde termina esse assunto. Então, dentro da hermenêutica, eu necessariamente eu preciso delimitar o texto. E o nome técnico, né, o nome que a teologia reconhece dessa porção textual que tem começo, meio e fim, a teologia chama de perícope. Então, por exemplo, se alguém ou algum professor chegar para você e falar assim, vamos fazer uma análise da perícope da mulher que foi supostamente flagrada em adultério. Então, tecnicamente, eu vou ter que abrir lá no Evangelho segundo escreveu João, encontrar lá o capítulo de número 7, no finalzinho, e a partir dali, se não me falha a memória, até o versículo de número 11, ali nós encontramos a perícope da mulher que supostamente foi flagrada em adultério. Uma terceira regra importantíssima é o significado da palavra. Quem determina é o contexto. Essa regra, se você tão somente conhecer e aplicar esta regra, olha, eu te garanto que 90% dos erros que se comete pela falta de conhecimento das regras da hermenêutica, um desses problemas está aqui. Então, o significado da palavra, quem determina é o contexto. Uma outra observação: todo versículo está inserido dentro de um contexto. Nunca se esqueça disso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nunca trabalhe um versículo isolado. Entenderam? Nunca trabalhe um versículo isolado. Bem, eu tenho no meu canal chamado Mentes Bereanas uma análise, são 3 vídeos na realidade, eu poderia sinceramente até fazer mais. Temos uma análise em cima de Mateus capítulo 3,
versículo de número 11. Eu queria estar abrindo esse texto aqui na sua tela, nesse exato momento. E eu queria fazer uma análise rápida por causa do tempo do vídeo. Vamos direto ao verso 11, olha só. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Então, normalmente a pessoa pega esse versículo isolado, sem saber em que contexto esse texto se ergueu, e aí simplesmente ele comete o erro de exegese, ou seja, é colocar significação no texto que o autor não tinha a intenção de falar. Então, quando nós lemos aqui rapidamente esse capítulo de número 3, a primeira coisa que eu tenho que fazer é delimitar esse texto. Então, como eu havia dito minutos atrás, esses cabeçalhos que se encontram no texto, eles ajudam e muito a nós sabermos onde começa e onde termina o assunto. Esse aqui do capítulo 3, ele começa de fato no capítulo 3, no versículo 1, e o assunto, que é a pregação de João Batista, ela vai até o versículo de número 12. Então, como eu vou saber qual é o sentido dessa palavra fogo no contexto do versículo de número 11? Eu tenho que delimitar esse texto. Então, eu já delimitei. Ele começa no capítulo 3, verso 1, e ele vai até o versículo de número 12 do capítulo 3. Então, perceba uma coisa aqui. Eu tenho a palavra fogo em algumas ocorrências aqui. Vou tentar marcar aqui para vocês. Olha, ia ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí produzir frutos dignos de arrependimento, e não presumar de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não dá, que não produz bom fruto, ela é cortada e ela é lançada no primeira ocorrência. Então está falando de árvores que não produzem fruto. O que o pai faz? Joga no fogo. Verso 11. E em verdade vos digo, em verdade, né, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, antes de mim, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Versículo de número 12, é onde termina. E em sua mão tem a pá, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Queimará a palha com... Então, se nós formos honestos ao contexto, esse contexto está falando de juízo. Esse contexto está falando de coisas que não produzem bons frutos. No versículo de número 10, é cortado e lançado no fogo. Ou seja, se não for uma pessoa ou uma árvore produtiva, o texto está dizendo que o pai corta e joga fora. No versículo de número 12, a mesma ideia do versículo de número 10. É a mesma ideia. E lógico, se o verso 10 fala de um fogo de juízo, se o verso 11 fala inclusive que o fogo nunca se apagará, está falando de quê? Juízo. Então no verso 10 está falando de juízo,
no verso 12 está falando de juízo, e o que é que você acha que está sendo dito no versículo de número 11? Juízo. Porque quem determina o valor da palavra é o contexto. Voltando aqui para o texto. Então já vimos que pelas regras da hermenêutica, então a análise aqui é feita independente da crença, independente do dogma, e também a análise, ela necessariamente ela tem que ser imparcial. Avançando. Gálatas capítulo de número 3, eu queria também, Gálatas capítulo 1, versículo 23, queria abrir aqui também a Bíblia para nós olharmos esse texto agora. Vou me situar aqui na página aqui. Gálatas 1, 23. Olha o que ele diz. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. A fé que antes destruía. Como que eu analisaria essa palavra fé? Né? Ninguém vai poder pregar fé aí pelos corredores, pelas ruas. Então, pregar fé significa pregar a mensagem das boas novas. Significa, na realidade, pregar o evangelho. Ok? Deixa eu compartilhar de novo lá a tela da apresentação para nós seguirmos a partir de agora, na sua telinha. E automaticamente, quando eu trabalho toda essa perspectiva, não só de fé, não só de amor, e de outros termos como fogo, eu sempre tenho que prestar muita atenção dentro dessa perspectiva, ok? Então, muito obrigado pela segunda aula que está findando aqui e espero que você esteja ansioso para avançarmos para a terceira aula. Então, que Deus te abençoe desde agora, para todo sempre. Amém.